eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Para quê? Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Glórias ao Senhor Jesus. A Bíblia diz assim, irmãos, que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Quando? Quando nós escutamos a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, é o que a Bíblia diz. É quando a Bíblia revela que o Senhor falou para Pedro: olha, Pedro, tu vai me negar 3 vezes. E naquele momento, onde Pedro estava apertado, com medo de morrer, se concretizou a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus estava passando quando Pedro estava negando ele. E a Bíblia afirma que Pedro chorou amargamente, porque estava negando Jesus, falando que não conhecia ele. O mesmo Jesus que estava andando com ele, que ele já sabia para que veio, o que ia acontecer, e já estava acontecendo. Pedro não teve força para reverter o que Jesus falou. Não só Pedro, ninguém. Amém? Ninguém consegue anular, seja lá qual for a palavra de Jesus. Até que a Bíblia diz assim: vou preparar-vos lugar. Se isso não fosse verdade, ele fala, se não fosse assim, eu não teria dito. Mas é assim. Amém? Então, e aqui, quando nós lemos aqui o apóstolo Pedro, mas é bem claro que é o Espírito Santo, que a gente vê nitidamente que Paulo, Pedro, esses homens sumiram. Só dá para se ver aqui Jesus. E tu vê a preocupação dele com as almas. Aí tu vê que é Jesus mesmo. Eles não se preocupavam com eles, com as outras vidas. Amém? Porque eles já estavam garantidos, era a visão. Então estava preocupado com as outras almas para elas não se perderem. Amém? Sempre aconselhando, sempre.
E nós lemos aqui no início do culto, para se preocupar com o outro, cuidar do outro, para aquela alma não ir para o inferno. A igreja só está na terra por causa disso. Amém? E no 1 e 2, ele chama de amados. A Bíblia toda hora me mostra na minha cara que eu não sou mais pecador, que eu sou filho, eu sou amado, eu sou santo, queridos, filhinhos. A Bíblia não me chama mais de pecador. Amém, irmão? Não chama. Segundo a liderança, diz que a igreja ainda continua sendo pecadores. Mas a Bíblia não fala isso. Amém? Eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz. Porque se eu sou pecador, eu vou continuar pecando. E se eu vou continuar pecando, não é possível um pecador morar com santo. Não dá. Amém, irmão? Não dá. Então, e outra coisa, então eu acredito em quem? No Espírito Santo, em Jesus, na palavra de Deus, é no que os homens falam. Porque o apóstolo está sendo usado pelo Espírito Santo, mandando a igreja lembrar do que os santos profetas falaram. E mandando lembrar do que os apóstolos falaram, os homens santos. Amém? Porque é o que eles falaram que traz vida. Amém? Esta segunda carta, em ambas, a mesma coisa, as quais desperto, amém? Desperto é o quê? O que é para despertar? Acordar, irmão. É revelação que vai vir para a igreja. E ele está preocupado e quer que as almas sejam salvas. Amém? Desperto com exortação o vosso ânimo, um ânimo sincero, nada carnal. Amém? Sincero. Para quê? Para quê? Para que vos lembreis. Amém? Para que vos lembreis, é o Espírito Santo falando para mim, para todos nós, para ficar ligado. Para ficar ligado no que nós temos ouvido. Amém, irmão? Para não esquecer, para não deixar ninguém roubar, entendeu? Aqui, é aqui, ó. Lembra, todo dia, acorda meditando, ficar meditando no que tem escutado. É claro que eu sei quando o mundo está me dominando, as preocupações da terra estão me dominando, eu sei. Aí o Espírito Santo vem e dá um alerta desse, para isso não acontecer. Amém? Vos lembreis. É claro que o mundo, aí, ó, a voz do mundo direto, mas o Espírito Santo fala, não faz isso não, lembra que Moisés falou, a promessa do Messias, lembra que o profeta messiânico, tudo que Isaías, pelo Espírito Santo, revelou sobre o Messias, lembra o que o mestre ensinou, lembra o que o Espírito Santo tem ensinado, lembra, é para lembrar, irmão, aí vem um montão de coisa para distrair a gente, o espírito festivo para distrair, esquecer das advertências do Espírito Santo que tem falado conosco, tem falado, é aqui, ó, é aqui, para lembrar quando tiver, seja lá onde, lembrar o que ele tem falado. Imaginem que desgraça, que miséria, onde não tem essa palavra na verdade, vai lembrar de quê? Vai lembrar de quê? E o conselho no 3 é, sabendo isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, amém? Escarnecedores andando, sabe como? Ensinando, andando segundo as suas próprias concupiscências, falando aquilo que agrada a ele, falando aquilo que agrada a carne, zombando, ignorando, menosprezando a verdade do Senhor,
ignorando as obrigações do cristão. O que o cristão tem que fazer? Ignora. Continua pregando, é que Deus que faz tudo, coitadinhos, somos coitadinhos, não tem palavra de arrependimento, tem nada disso. O que Jesus quer não existe, é o que eles querem, andando segundo os seus desejos, dando ênfase naquilo que Jesus não deu. Está aqui, o perigo é esse, está tudo aí, que nos últimos dias, está todo mundo aí vendo. Amém? Amém ou não amém? O quê? Qual os seus interesses, prestígio, esquecendo o que a Bíblia pede. Porque a Bíblia diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz, eu oro para que vocês sejam cheios do conhecimento da sua vontade. Para quê? Para que possais andar dignamente do Senhor. Dignamente diante do Senhor, como? Agradando Ele em tudo. Então a Bíblia diz que Jesus me salva para eu passar a agradar Ele em tudo. Aí eu ignoro isso, as obrigações nossas, eu não falo. Consciência sempre tranquila, sem confronto. Cadê a cruz? Amém? Isso é Bíblia, irmão. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia para lembrar, porque tem os escarnecedores. Às vezes eu até malho o escarnecedor, mas o escarnecedor está me dominando. Porque às vezes eu também posso me tornar um escarnecedor. As minhas obrigações eu ignorar. Mas isso tudo, Pedro não chorou amargamente, porque o Espírito Santo não tinha descido. Amém? A Bíblia fala, arrependei-me, porque é chegado o reino. O Espírito Santo, o mundo espiritual não tinha chegado. O poder na alma ainda não tinha chegado. Aí a Bíblia diz que depois, aqui quem está escrevendo, foi ele que chorou amargamente quando negou. Olha agora. Dá uma olhada agora. Dá uma olhada agora. Ficou arrasado. Mas quando ele ressuscita, ele avisa Pedro que eu estou vivo. E ele está vivo, ele é vivo. Amém? Para gerar essa bondade espetacular que foi revelado lá na cruz. Esse amor incrível. Que só... E quando você começa a lembrar das palavras dele, o que ele falou, o que ele fez, ele ignorou toda a afronta, todo sofrimento, ignorou tudo, só olhando a gente. Só olhando a gente. Só olhando a gente. Os miseráveis secos. Ele olhando a gente, ele fez a obra. Aí o apóstolo Paulo fala, esse amor nos constrange. Esse amor nos constrange. E quando constrange mesmo, aí eu vou lembrar o que ele me disse. Aí depois ele ainda envia o Espírito Santo para me ajudar no meu homem interior, para viver essa palavra. E essa bondade, esse amor incrível que a Bíblia diz que me leva ao arrependimento. É essa bondade que me leva ao arrependimento. Aí quando o arrependimento chega, genuíno, aí o mundo espiritual toma conta. Porque é aí que eu sou selado. E é aí que o Espírito Santo fico lembrando, meditando no que ele falou. Aí quando tu começa a meditar, tu não esquece, está guardado. Vai sair as virtudes do Senhor, vão começar a aparecer. Amém? Aí os escarnecedores não vão conseguir te pegar. Porque tu está meditando. Está meditando no que está ouvindo e não aceita uma vida ociosa, tu não quer, você não quer uma vida medíocre mais na presença do Senhor, porque tu já se arrependeu dela, você não ignora as tuas obrigações, tu sabe o dever que tu tem para com Ele agora. A Bíblia diz que tu não deve mais nada à carne, nós devemos ao Espírito, então tem que pagar. E paga por amor. Amém? Amém ou não amém? Olha o que eles dizem. O que eles dizem?
Onde está a promessa da sua vinda? Sabe quem são? São eles que estavam esperando, mas são os escarnecedores, são aqueles que falam, não precisa falar assim, lembre-se, não precisa falar assim abertamente, não precisa, uma mensagem já está falando, se as mensagens ignorar esse acontecimento espetacular que está para acontecer, amém? Onde está a promessa da sua vida? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ao Espírito Santo, eles voluntariamente, aí eu posso entrar numa dessa também, está repreendido. Se eu não ficar meditando, se eu não ficar lembrando que o meu Senhor já vai me levar para morar com Ele, se eu não ficar esperto para morar com Ele, eu estou igual, voluntariamente, ignorando que a minha vida, Ele que está sustentando aqui. Como é que eu posso ignorar isso? Que é Ele que está me mantendo vivo e a qualquer momento não mais. E como é que eu ignoro isso? Não passo isso adiante. Eu estou ignorando também, voluntariamente, porque eu sei que o juízo pode chegar agora. Viu? Amém? Se é para mim, é para todos nós. Amém? Então, numa reuniãozinha, que se reunir, seja lá com quem for, se eu ficar conversando e ignorar isso, estou igual a eles. Que eu estou conversando com uma pessoa que já pode morrer. E eu também, mas não falo nada. E sei que o Senhor Jesus pode acabar com tudo agora, mas não falo nada. Mas eu sei dessa verdade. E está mandando, não esquece não, lembra disso. Que quem esquece são os escarnecedores que andam segundo as suas vontades. Amém? Que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aí você pensa que tu tem mais quantos dias? Talvez você pense até que tem mais uns 40 anos, 30, 20, mas pode ter só um. Mas a gente se engana achando que porque ainda nem chegou a 100, dá até para chegar. Não, pode acabar agora. Pode acabar agora. Amém? Eu não posso ignorar isso. E não tem idade não, é só ir no cemitério que vai ver. 2017, tem lá isso? Nasceu em 2000, morreu em 2017, tudo lá, não tem idade. Amém? Amém? Todos nós. Mas ele falou, mas quem morrer comigo não morre. Amém? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Amém? Agora preste atenção, o Senhor não retarda a sua promessa. Não, é mentira quem pensa. Amém? Não é verdade. Mas aí o Espírito Santo revela qual é a verdade. Ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco. Sabe qual é o propósito? O momento agora é porque ele não quer que se percam. Amém? Ele não quer que se percam. Então
A mensagem tem que ser para despertar, porque ele não quer que viva uma vida ociosa, ele não quer que ignore as suas obrigações, ele quer salvar, ele quer trazer para perto dele. E como ele traz? Conversando, buscando ajuda, buscando escutar a palavra, querendo essa palavra, meditando nela. Porque ele não quer que ninguém leve uma vida de pecado, não quer. Ele quer que se arrependa e tome posse da salvação. Amém? Mas o dia do Senhor virá. O que eles pregam? Como se esse dia não fosse acontecer. Não vai ter julgamento nenhum. É mentira, não vai ter nada. E uns falam, mas uns não precisam falar. É uma mensagem que já está tudo resolvido, está tudo bem. A igreja está cheia, tem dinheiro na conta, estamos fazendo obra física, está tudo bem, não precisa mais de nada. É mentira. Amém? Precisa sim. Em nome de Jesus. E virá como o quê? Como um ladrão. Tem o dia do julgamento, sim. Não vos enganeis. A ira de Deus se manifesta do céu sobre os filhos da desobediência. Ele pune, ele visita, tem punição sim. O povo escolhido morreu quase todo mundo no deserto. Depois ele acabou, está falando, no dilúvio matou todo mundo. Ele pune sim, é mentira que ele não pune. É mentira que ele não castiga, é mentira que ele não mata. É mentira. Porque o Deus de amor também é fogo consumidor. Ele se ira, não uma ira igual a nossa, uma ira santa, justa, não para estraçalhar com a população toda, mas até na desgraça chega pessoas salvas, se arrepende e se volta para ele, porque ele usou o inimigo para punir o povo dele, para salvar. Amém? Glória a Deus. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, do qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas nos convém serem em santo trato e piedade, aguardando e apressando-nos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Isso aqui vai acontecer, amém, irmão? E pode ser a qualquer momento. E se isso tudo, está vendo isso aqui? As construções, as coisas lindas, tantas obras, havendo de perecer todas essas coisas, vocês têm que ser, sabe como? Como vocês têm que ser? Em santo trato e piedade. Vocês têm que revelar as virtudes do Deus Santo. Em toda a área da vida de vocês, tem que revelar que vocês são consagrados a Deus. É um santo trato, revelar a santidade de Jesus, revelar a santidade do Espírito, revelar o fruto do Espírito em qualquer lugar, e piedade, a vida com Deus, intimidade. Essa é a regra, porque eu sei que vai perecer todas essas coisas, como tem que ser, para salvar aqueles que ele ainda quer salvar. Um santo trato e piedade. É a regra para os santos. Amém? Por isso que diz, sejam santos, porque ele é santo. Sejam santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está, sejam santos, porque ele é santo. E ele que opera, quando tiver tudo acontecendo, a Bíblia diz que é ele que opera em nós, tanto o querer, como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Quando eu quero, porque quero tudo isso, aí glória nenhuma, que ele que fez isso. Aí quando eu estou fazendo, aí eu faço. Não, ninguém pode falar isso, porque é ele que está operando. Amém?
A glória nunca eles quer anular a glória do homem. Amém? Aí eu não posso esquecer do que eu tenho, esses 20 anos, eu não posso, o Espírito Santo, quando venho pregar, o Espírito Santo falou comigo primeiro. Isso aqui é um lembrete para mim. Não esqueça o começo, não esqueça o que tu prega, não esqueça o que tu aconselha, não esqueça, fica lembrando, porque eu vou precisar sempre dessas palavras, vou precisar sempre do agir dele na minha vida, para eu não lembrar que tudo vai terminar, já está o fim aí, eu estou vendo os escarnecedores, eu estou vendo se cumprindo a palavra, o mundo só piorando, está tudo acontecendo. Aí a Bíblia diz assim, está vendo? Está tudo acontecendo, está piorando tudo, está vendo que está tudo horrível, sim, então seja mais santo, então trata com mais honestidade, revela mais a minha virtude, as minhas virtudes, olha, é esse o conselho do Espírito, para a gente ficar alerta para não dar lugar ao inimigo, porque o inimigo, ele atua nos filhos da desobediência, se atua nos filhos da desobediência, para desviar alguns, para distrair alguns, mas a Bíblia diz que eu tenho que ficar ligado, amém? Aceso, e se o Espírito Santo está falando isso, está falando conosco, será que nós não estamos precisando? Não estamos precisando, não? Esse lembrete, para aí o Espírito Santo, lembra, está falando, lembrai-vos, aí o Espírito Santo vai me ajudar, e a Bíblia é bem maravilhosa, que ela fala, o Espírito Santo que está chegando, ele vai lembrar a vocês o que Jesus falou, e vai revelar toda a verdade, vai trazer a memória de vocês o que Jesus falou, e vai revelar o restante de todas as verdades que precisam, amém? Aí o que vai acontecer? Se é para lembrar, toda hora vai vir na minha mente que o inimigo vai trabalhar? Vai. As vidas vão chegar precisando ser salvas? Vão chegar. E o que acontece? Eu tenho que lembrar para passar. E passar com a vida que tem nesse livro. Em nome de Jesus, amém? Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai, que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Se aqui tiver espaço para pecador, eu estou aguardando, eu estou aguardando nessas coisas. Aí o Espírito Santo, ele quer te pegar irrepreensível, inculpável, em paz, andando em santidade. Amém? A Bíblia está me chamando e falando assim, estou te dando uma direção e é aqui que eu quero que tu comece a se preocupar. Está desta forma na presença do Senhor. Amém? Quantas vezes por aí nós temos escutado isso aqui, irmão? Está aqui na Bíblia. Isso aqui é para a igreja. Obrigação da igreja. A igreja não é mais uma miserável que vai mendigando na presença desse Deus Santo, como um desgraçado miserável que está sem vida, clamando a Ele que para tirar coisas que estão relacionadas ao pecado. O pecado já foi solucionado. A gente vai para perto desse Deus Santo, todo-poderoso, que Ele transmite mais as virtudes dEle, para a gente agradar Ele no dia seguinte. É isso, não é mais, não tem mais coitadinho, mas todos aqueles que o recebeu, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, uma autoridade de filho de Deus. Então é se fortalecer para andar desse jeito na presença dEle. Amém? Não é um culto, uma reunião para receber o Espírito Santo. Está repreendido, quem recebe o Espírito Santo são pecadores que se arrependem, que escutam esse evangelho. É tudo mentira. Deus vai satisfazer os seus desejos, os seus sonhos vão ser realizados. Jesus está falando aqui, o Espírito Santo está falando, quem prega isso são os escarnecedores.
mentirosos, enganadores. Amém? Essa é a verdade. Ignora que já já tudo vai acabar. Não prega isso. Não prega. Mas a Bíblia não me permite esquecer disso. Não podemos ser dos escarnecedores, andar por aí ignorando essas verdades. Amém? Glórias a Deus. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencerem em santo trato e piedade, aguardando, amém, irmão? Aguardando. Quem já ligou para a farmácia? Já? E como é que fica? Se for um remédio, então, de urgência, hein? Aqui, aguardando. Ele está vindo. Ligado, aguardando que o noivo vai chegar. E pode ser hoje. Amém? Aguardando, isso aqui eu tenho que ter que estudar mais. E apressando-vos. Apressando, tem como eu apressar? Eu quero acreditar que é em busca, igual um desesperado, de fazer mais a vontade dele, apressar, para ver mais pessoas arrependidas e convertidas. É isso, amém, irmão? Para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, não os outros não, amém, irmão? Mas eu tenho que me incluir aqui, tenho que viver isso, amém? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça, glória a Deus. Sabe quem habita lá, né? Lá mora o Espírito Santo, lá mora Jesus, lá moram os santos anjos, amém? E então já viu, sabe quem vai habitar lá? Pecador não. Lá quem vai morar são os justos, porque lá habita a justiça, lá não tem espaço para pecado, para carne, não tem, amém? Carne e sangue não herdarão o céu, lá habita, lá, aqui não, aqui a injustiça está aqui, isso é maravilhoso, se eu sei que lá habita a justiça, e agora eu sou servo da justiça, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque vai querer morar onde habita a justiça, porque está experimentando, é servo dela aqui, amém, irmão? Está tudo escrito, amém? Glória a Deus. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, amém? Amém? Viu? Em todas as suas epístolas, o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Amém? Viu que não são os santos de Deus que torcem, são os indoutos e inconstantes. Amém? Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, 17, guardai-vos. Opa, é para mim, amém? É para mim, louvado seja Deus do conselho do Espírito Santo, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Então tem um povo firme, que vai subir, mas mesmo assim o Espírito Santo dá essa advertência, amém? Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Meditando, igual, lembrai-vos das palavras dele, das palavras do Espírito Santo, vai ser notório o crescimento na graça de Cristo, amém? E no 17,
sabendo disso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis. Então, tem os homens abomináveis aí, e a Bíblia diz, o diabo, vosso adversário, fica ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando quem possa tragar. Guardai-vos esses homens abomináveis, esses homens escarnecedores, estão sob a influência do maligno. É o que a Bíblia diz. E a Bíblia falou assim, pastor Mário, guardai-vos deles. O diabo fica querendo, bramando como leão, procurando quem possa tragar. Ele vai trabalhar para você não ficar meditando nessa exortação. Ele vai trabalhar para tu esquecer o que tu tem escutado. Ele vai trabalhar para te manter com vergonha, para tu não falar de Jesus. Ele vai trabalhar junto com a tua carne e te manter petrificado. Mas eu louvado seja Deus, a Bíblia afirma. Esse povo, eles passaram a ser servos de Jesus. E só escuta isso, quem escuta isso, se liberta. Se liberta porque é servo daquele que se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, se é para mim ficar meditando e apressando e agindo de acordo com a palavra, e quando eu faço isso, eu me enquadrei, estou preparado para me encontrar com Ele. E não é para um, é todos estarem preparados. Lembrai-vos das palavras dos santos profetas, lembrai-vos da palavra dos santos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, o que eles falaram com vocês. Lembra que nos últimos dias a coisa ia ficar feia, mas vocês ficam firmes, sabendo que a qualquer momento, como um ladrão de noite, estejam preparados. Ele quer pegar vocês irrepreensíveis, inculpáveis, em paz, com a consciência limpa, sem culpa, diante dos homens, diante da igreja, diante de Deus, sem culpa nenhuma, em paz. Em paz. Para subir. Se essa semente não pode sair, que o maligno tira a semente, quando as preocupações desse mundo vêm de assalto, me distrair, está repreendido. Eu tenho que lembrar que nos últimos dias iria estar do jeito que nós estamos vendo. ênfase onde não precisa, onde a carne fica bem à vontade para discutir. Mas quando vem para essa verdade genuína, a gente tem que calar e tomar posse. Porque não tem argumento. É o que está falando a Bíblia. Que o dia de Deus, nosso Salvador, está chegando. E tem que estar preparado para se encontrar. Saiba que vamos estar diante daquele que é santo, 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 todo santo. Amém? E ele, para receber a coroa de glória, de novo, primeiro recebeu a coroa de espinho. A igreja tem que carregar a cruz com a coroa de espinho, porque já está quase na hora de receber a coroa de glória. Amém? Para todos nós, lembrai-vos, aí as preocupações vão chegar para perturbar, para tirar, para esquecer. Perseguições, aflições, tudo vai chegar. Mas a Bíblia diz que ele é fiel, que aquele que começa a obra termina, porque ele é o autor e consumador da fé. Nós estamos tendo oportunidade, tem mais na terra, mas são poucos, mas está cheio dos escarnecedores, enchendo espaços vazios, enchendo, mas falando, andando segundo os seus desejos, dando ênfase o que não precisa, que só causam discussões, só debate.
quero ver debater com essa verdade aqui. Não podemos nada contra a verdade, a não ser a favor. Não tem como discutir com ela. Amém? Então é o conselho do Senhor. Lembrai-vos, tu sabe o que você tem escutado. Em Hebreus diz, é bom nós atentarmos com mais diligência para o que nós temos ouvido. Amém? Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.